A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Mais uma vez, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E são todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Bíblia Fala. Hoje nós estamos no episódio 51, que estamos ainda numa série sobre a igreja e a escatologia. Bom, indo direto então ao tema, o tema nosso hoje é a igreja e o arrebatamento. A igreja e o arrebatamento. O texto que nós temos como base para esse compartilhamento de hoje é Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Bom, há uma controvérsia aí sobre essa questão do pré-tribulacionismo, e pós-tribulacionismo, e mid-tribulacionismo, é que é o seguinte: alguns afirmam que em Mateus 24, que é o sermão profético, não tem o arrebatamento, não fala do arrebatamento. Mas a Bíblia fala claramente do arrebatamento, e fala inclusive quem vai fazer o arrebatamento. Quer dizer, os agentes executores do arrebatamento. Então diz a palavra aqui, Jesus falando, né? E ele, Deus, né, no caso, né? Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, os anjos do Senhor, eles serão os agentes executores do arrebatamento. Então, na verdade, Jesus arrebata a igreja, mas quem pratica, né, quem coloca a mão na massa, no caso aí, né, e arrebata os crentes até as nuvens, são os anjos. Virão os milhões, né, talvez até bilhões de anjos do seu poder, e cada anjo pegará um crente, um cristão, ou mais ou menos alguma coisa dessa natureza, e arrebatará até as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então os anjos que o Senhor enviará com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos de todas as partes da terra, de todo o globo terrestre, são os anjos, esses que são agentes executores do arrebatamento. Então os anjos são os agentes que executarão o arrebatamento. E a mesma passagem também tem em Marcos capítulo 13, versículo 27, quando diz: E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. É o mesmo texto, dizendo mais ou menos as mesmas palavras. E trazendo uma outra referência, nós vamos para 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 e 52, quando o apóstolo Paulo fala sobre está ministrando mais sobre a ressurreição, então ele fala também sobre esse arrebatamento, né? A ressurreição dos mortos e o arrebatamento. Então ele diz aqui, versículos 51 e 52, Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morrerão, né? Mas transformados seremos todos. No momento. Esse no momento aqui é num átomo de tempo, num tempo indivisível, num abrir e fechar de olhos. Então, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, o apóstolo Paulo fala aqui a respeito da ressurreição, né, que todos os que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados, né, e os vivos em Cristo Jesus serão transformados. Então, transformados seremos todos no momento, quer dizer, num tempo indivisível, num acontecimento repentino.
Então, transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E na passagem clássica de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 17, que fala exatamente aí sobre essa questão da vinda do Senhor Jesus Cristo e do arrebatamento da igreja, então ele diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, aqueles que morreram em Cristo Jesus, que morreram salvos, eles serão ressuscitados primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quer dizer, nós os vivos, né, que restarem, né, serão transformados e juntamente com os ressuscitados que estavam mortos, reunirão e serão arrebatados. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o texto específico aí que fala do arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Agora, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, ou seja, a vinda de Jesus Cristo, quer dizer, Ele vindo dos céus, nas nuvens, né? E a nossa reunião com Ele, a nossa reunião será dada através de quê? Do arrebatamento da igreja até o encontro com o Senhor nos ares, nas nuvens, tá bom? Então nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito ou por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado já o dia do Senhor. Não, o dia do Senhor ainda não chegou. Chegará nesse dia, quando os céus forem abertos e Jesus Cristo aparecerá nas nuvens. Então ele diz aqui: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto... Então, o que significa essa palavra isto aqui? Isto é o quê? É a vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele. Quer dizer, é a saída de Jesus do céu até as nuvens e a saída da igreja através do arrebatamento da terra ao encontro com o Senhor nos ares. Isso é que significa a palavra isto. Então, o apóstolo Paulo diz, porque isto, quer dizer, a nossa reunião com Jesus Cristo, quer dizer, a vida de Jesus Cristo e o arrebatamento não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, ou seja, o anticristo, né? O homem da iniquidade, o filho da perdição. Então a palavra é bem clara quando o apóstolo Paulo fala, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque isto, quer dizer, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque a vinda de Jesus Cristo e o arrebatamento não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia é aquele tempo em que muitos se apostatarão da fé, né? E se voltarão contra a igreja, contra a Bíblia, contra Deus, contra Jesus Cristo e contra a fé, porque se desviarão da verdade. Então isso acontecerá primeiro. Essa apostasia acontecerá primeiro. E a revelação do homem da iniquidade. O homem da iniquidade, na verdade, o filho da perdição, é o anticristo. Então, primeiro vem a apostasia, o afastamento das pessoas de Deus. O afastamento, quer dizer, daqueles que se revoltaram contra Deus, se afastarão, e aí se manifestará o homem da iniquidade, o filho da perdição.
Então, após isso, é que a igreja será arrebatada. E isso está registrado aí em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 13 a 15, eu quero ler para vocês. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, isto João está falando, né? João que escreveu o Apocalipse. Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Está falando a respeito da igreja. Então João respondeu: meu Senhor, tu o sabes. Quer dizer, eu não sei, mas o Senhor sabe. Então o anjo disse, né? Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Então está falando aqui a respeito da igreja. A igreja que vem da grande tribulação, certo? Então a igreja sai da tribulação e vai ao encontro com o Senhor nos ares. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, quer dizer, o seu templo, né? O seu favor, a sua presença. Então, estes que vêm da grande tribulação e que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, são estes os crentes, são estes que são participantes da igreja. Quer dizer, a igreja sairá da grande tribulação e irá ao encontro com o Senhor nos ares, nas nuvens, tá bom? É isso aí que diz a respeito de onde procede aqueles, né, que irão ao encontro com o Senhor. Procedem de onde? Procedem da grande tribulação. Por isso que nós afirmamos com todas essas letras aquilo que a Bíblia traz, a ênfase que a Bíblia traz, que a Escritura Sagrada afirma, que a igreja estará no meio da grande tribulação, ela passará pelo meio da tribulação. E quando Jesus Cristo vier e que arrebatar a igreja até as nuvens, ele, Jesus, colocará fim na grande tribulação, tá certo? Então eu quero colocar para vocês aqui agora o seguinte: o contexto do arrebatamento, quer dizer, o contexto, quer dizer, da onde surgirá o povo, a igreja, surgirá de dentro da grande tribulação. E eu quero mencionar para vocês aqui, citando aqui, algumas características do arrebatamento da igreja, certo? Então eu quero mencionar para vocês aqui 10 características que falam sobre o arrebatamento da igreja. Então, vamos falar então agora especificamente sobre o arrebatamento. Então, 10 características, quer dizer, 10 coisas que compõem, né, que farão parte do arrebatamento. Então, uma das características do arrebatamento é o seguinte: o arrebatamento acontecerá após o aparecimento de Jesus nas nuvens. Essa é uma das características. Jesus aparece nas nuvens e se dará o arrebatamento. Segunda característica que eu quero mencionar para vocês: o arrebatamento se dará após a primeira ressurreição, porque a ordem é: Jesus aparece nas nuvens e acontece então a ressurreição dos crentes, a ressurreição dos cristãos que até aquele tempo terão sido mortos, quer dizer, serão dos cristãos mortos desde Adão, né, passando por todos os profetas, os reis, homens e mulheres de Deus, pelos apóstolos, por toda a igreja, de uma maneira geral, daqueles que já morreram em Cristo Jesus. Então, após uma característica, após o aparecimento de Jesus nas nuvens. Segunda característica, após a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição é da igreja, a ressurreição daqueles que foram mortos em Cristo Jesus, que se encontram mortos serão ressuscitados. Terceira característica do arrebatamento. O arrebatamento se dará após a transformação dos salvos vivos. Então, quando Jesus aparecer nas nuvens, os cristãos que foram mortos ressuscitarem, então acontecerá o quê? A transformação dos crentes, dos cristãos que se encontram vivos, porque haverá vivos
que estarão esperando Jesus Cristo descer das nuvens, tá bom? Então essa é a terceira característica. O arrebatamento se dará após a transformação dos salvos vivos. Quarta característica do arrebatamento. A característica do arrebatamento, uma das principais, é o seguinte: em um momento, em um átomo de tempo, é que se dará o arrebatamento. Quer dizer, o arrebatamento se dará num abrir e fechar de olhos, né? Pronto, o arrebatamento aconteceu. Mas aconteceu o quê? Após o aparecimento de Jesus, após a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, né, que estavam mortos, né? E após a transformação dos salvos vivos. Quer dizer, os ressuscitados e os transformados se juntarão e os anjos de Deus vêm e arrebatam até as nuvens os que foram ressuscitados e os que foram transformados, que estavam vivos. Num átomo de tempo, num relance de tempo, numa visão rápida de tempo, numa fração de segundos, a igreja será arrebatada até as nuvens. E então, de onde virá a igreja, então, que será arrebatada? Ela será arrebatada de dentro da grande tribulação, ou seja, desde a grande tribulação, conforme nós lemos em Apocalipse capítulo 7, versículos 13 a 15, tá bom? Então, essa é a quarta característica, né? Que é em um momento de tempo, num átomo de tempo, quer dizer, num momento indivisível de tempo, acontecerá o arrebatamento. Quer dizer, a quarta característica. A quinta característica é que a igreja sairá da grande tribulação que ela estará passando aqui na terra, certo? É a quinta característica. A sexta característica do arrebatamento é que a igreja será conduzida, será arrebatada pelos anjos até as nuvens. Olha bem esse detalhe importante. A igreja não será arrebatada para os céus. Já falei várias vezes isso aqui, então estou ensinando para vocês. A igreja não será arrebatada para os céus, a igreja será arrebatada da terra até as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, juntamente com a cidade da Nova Jerusalém. Tá ok? Então, lemos aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta característica, né? A igreja será conduzida, arrebatada até as nuvens pelos anjos ao encontro do Senhor dos ares, juntamente com a cidade de Jerusalém. A sétima característica do arrebatamento é que o arrebatamento se dará após a vinda da apostasia. Quer dizer, por quê? Porque Paulo diz assim: isso não acontecerá sem que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, esta é a sétima característica que eu relacionei aqui para vocês sobre o arrebatamento. Quer dizer, após a vinda da apostasia, quer dizer, após o estabelecimento da apostasia. A oitava característica do arrebatamento é após a manifestação do anticristo, tá certo? Após a manifestação do anticristo. Ok, a oitava manifestação, a oitava característica. A nona característica, os participantes. Quem serão os participantes do arrebatamento? Vou ler para vocês aqui. Os participantes do arrebatamento será toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, quer dizer, a igreja completa. Essa igreja é composta pelos gentios, todos os gentios salvos, não é? Claro. É composta também pelos judeus salvos, todos os judeus salvos, e essas pessoas aí, judias e as pessoas gentias, quer dizer, são desde Adão até o último daquelas pessoas que estarão vivos, né? E serão transformados na hora do arrebatamento, e também todos os que foram ressuscitados, que estavam mortos desde Adão, passando aí, né, por Abraão, por Isaac, por Jacó, por Moisés, por Josué,
por Davi, pelos profetas e tudo. Quer dizer, todas essas pessoas que viveram, estão mortas, serão ressuscitadas, ou estão vivas. Quer dizer, a igreja é composta por todas essas pessoas, pelos gentios e pelos judeus. Quer dizer, a igreja participará da igreja, desde Adão até os últimos vivos transformados e de todos os que forem ressuscitados na primeira ressurreição. Está bem entendido? Então, eu estou falando aqui da nona característica da igreja, que é a composição da igreja de uma maneira geral. Quer dizer, a igreja será composta pelo quê? Então, será composta pelos judeus e pelos gentios, salvos, né? Então, é composta por todos os judeus e gentios que morreram e que ressuscitarão na primeira ressurreição, quando Jesus aparecer, e também por todos os gentios e judeus que estão vivos, que serão transformados. Então, os dois povos, quer dizer, no mundo só existem dois povos, né? Só existem os judeus, existem os gentios. Pronto. Então, esses dois povos que serão os componentes da igreja de Jesus Cristo. E esses claros, né? Aqueles que foram salvos, remidos, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, tiveram os seus pecados perdoados e os seus nomes escritos no livro da vida e foram salvos pelo Senhor. Então, tanto dos mortos que serão ressuscitados, vivos, né? Que serão transformados. Então, os mortos que foram mortos em Cristo Jesus, quer dizer, os mortos salvos, e os vivos salvos, então serão ressuscitados e serão transformados, e subirão, conduzidos pelos anjos, até as nuvens, ao encontro do Senhor Jesus Cristo, juntamente com a Nova Jerusalém. E dali então para frente, então acontecerão algumas coisas que conforme eu já compartilhei com vocês aqui, já em outros capítulos, né? Em outros momentos, do que acontecerá. Eu não vou falar disso aqui pormenorizadamente não, mas falar aqui en passant, falar bem rapidamente. Então, quando a igreja encontrar-se com Jesus Cristo nas nuvens, então, lembrando, a igreja não irá para o céu. Não existe céu na Bíblia aqui para a igreja nesse momento. Entendeu? A igreja não vai para o céu. Ela vai seguir aquilo que Jesus preparou. Coloca fim na grande tribulação, passa a terra pelo fogo, né? Extermina o mar vai acabar. Então, o Senhor Jesus Cristo nivelará os montes, os grandes abismos, e a terra será planificada. Quer dizer, Satanás será preso por 1000 anos, e o anticristo, que é a besta, né, e o falso profeta, serão atirados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Aquelas pessoas que são ímpias, pecadores, cruéis, assassinos, aquelas pessoas terríveis que viveram na terra até aquele dia, serão eliminados por Jesus Cristo, a terra passará pelo fogo. Então, nesse momento então aí que Jesus executa esse juízo intermediário na face da terra, aqui pelo seu poder, então agora ele desce juntamente com a igreja, a Nova Jerusalém, e se estabelece na terra. E aí vão se dar então o que aí? As bodas do Cordeiro, quer dizer, o casamento de Jesus com a igreja, o que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro, certo? E nesse tempo, então, nesse momento, então aí, Jesus tomará a ceia, dará a ceia para a igreja, a Santa Ceia, para a igreja, e estabelecerá, inaugurará o milênio, o governo de paz de 1000 anos aqui na face da terra. E aquelas pessoas que foram preservadas, que não foram ímpias, que não foram
pessoas cruéis, mas foram pessoas pacatas e tal, mas que não subiram no arrebatamento, quer dizer, não participaram da igreja, serão preservados aí para entrar no milênio. Como pessoas normalmente em carne e sangue, não serão transformadas porque não foram salvas ainda, né? Mas vão ter a oportunidade de serem salvas durante o milênio, tá bom? Então, isso aí é que acontecerá após o arrebatamento da igreja. Jesus arrebata a igreja até os céus, até as nuvens, né? Através dos anjos, e desce em seguida para inaugurar o reinado de 1000 anos aqui na face da terra, com toda a transformação que Jesus Cristo fez aqui na face da terra. E então haverá um reinado de paz, um reinado de 1000 anos aqui na terra, um reinado de justiça, de graça, de misericórdia, um reinado de felicidade eterna para aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador e foram salvos, tá bom? Então, meus queridos e amados irmãos e amigos que estão conosco aí durante todos esses capítulos, né? Esses episódios aqui do nosso A Bíblia Fala, eu quero convidar a vocês para compartilhar o que nós ministramos aqui a respeito dessas 10 características, né, do arrebatamento da igreja, não é? Falando assim um pouco por alto, mas dando assim um pouco de detalhes para vocês entenderem direitinho como é que vai ser o arrebatamento da igreja e o que significa, na verdade, essa palavra arrebatamento da igreja, tá bom? Então compartilhe aí com seus familiares, compartilhe com seus colegas de trabalho, tá bom? E creia em Jesus Cristo, você juntamente com sua casa, tenha os seus pecados perdoados, tenha o seu nome escrito no livro da vida, esteja se preparando para o encontro com o Senhor, esteja se preparando para o arrebatamento, tá bom? Ainda que o anticristo venha e comece a perseguir a igreja, porque isso vai acontecer mesmo, muitos participantes da igreja morrerão, sofrerão penalidade de morte física pelo anticristo, pela besta, pelo falso profeta, né? Tal, mas serão preservados, serão ressuscitados e serão conduzidos para junto da presença do Senhor Jesus Cristo, na inauguração do seu reino milenar aqui na terra, quando ele estabelecer o seu reino de justiça aqui na face da terra. Esteja pronto, então, preparado para receber Jesus Cristo nos ares, quando ele voltar para arrebatar a sua igreja e estabelecer aqui na terra o reinado de 1000 anos, reinado de paz aqui na terra. E que você também seja uma dessas pessoas que reinarão juntamente com Jesus Cristo, mas já com o seu nome escrito no livro da vida, tá bom? Deus que abençoe a sua vida, abençoe a sua família, todos os seus queridos, seus familiares, seus parentes, todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus que abençoe a sua vida. Amém. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.